Eu estava pesquisando aqui sobre os primórdios do cristianismo na Península Ibérica e eu encontrei umas coisas que eu acho que eu não conhecia ainda e vou compartilhar com vocês aqui um tema que eu achei muito curioso. Eu já tinha ouvido falar, até mencionei isso numa aula que eu dei há 3 anos, quando eu comecei o canal, mas hoje eu vou detalhar um pouquinho mais, já que eu estou fazendo uns vídeos mais curtos, né? Então vou usar um vídeo para gravar sobre isso especificamente. Bem, olha, não é uma informação indiscutível, certo? Desde do primeiro século até o quarto século, e principalmente a partir do quarto século da nossa era, essa história sempre foi mencionada. Porém, apesar de os relatos do quarto e do quinto século tratarem isso como um fato indiscutível, a verdade é que ele é discutível. Tá? Então, o trabalho de pesquisadores no decorrer do tempo revelou que pode-se duvidar desse fato que eu vou dizer para vocês, mas, de qualquer forma, é importante a gente ter esse conhecimento. A questão é, São Paulo apóstolo esteve ou não esteve na Espanha? E quando a gente fala em Espanha, vocês sabem que eu estou falando da Península Ibérica como um todo. Né? Na antiguidade, o nome da península era Hispânia. Muito bem, então para a gente falar sobre isso, eu estou aqui com alguns relatos. Né? Primeiro, o relato bíblico da carta de São Paulo apóstolo aos Romanos. No capítulo 15, a partir do versículo 22. Escuta aí para você ver. Foi isso que muitas vezes me impediu de ir ter convosco. Mas agora já não tenho com que me ocupar nestas terras. E como há muitos anos tenho saudades de vós, espero ver-vos de passagem quando eu for à Espanha. Espero também ser por vós conduzido até lá, depois que tiver satisfeito, ao menos em parte, o meu desejo de estar convosco. Veja, mas no momento vou a Jerusalém para a ajuda dos irmãos. A Macedônia e a Acaia houveram por bem fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém, que se acham em pobreza. Houveram-no por bem. Aliás, o devem a eles, pois se os pagãos têm parte nos bens espirituais dos judeus, devem por sua vez assisti-los com os bens materiais. Veja o versículo 28. Logo que eu tiver desempenhado essa incumbência e lhes tiver feito entrega fiel dessa coleta, irei à Espanha, passando por vós. Então ele está dizendo para os romanos, eu vou para Jerusalém, e depois que eu for para Jerusalém, eu vou passar aí em Roma para ver vocês, e daí eu vou partir para a Espanha. Esse era um projeto e um desejo de São Paulo apóstolo. Mas, nessa ocasião específica, nós sabemos que ele não conseguiu fazer o que ele pretendia, porque ele vai até Jerusalém, é preso, e de Jerusalém, como prisioneiro, ele é mandado para Roma. Então, nesse momento, ele escreve essa carta. Tudo indica que é no ano 58, não foi dessa vez que ele foi à Espanha. Porém, tem uma outra citação aqui, que é de Clemente de Roma. Clemente de Roma foi o quarto Papa. Inclusive, ele é mencionado numa das cartas de São Paulo. E Clemente fala o seguinte, veja só. É a primeira carta de Clemente, capítulo 5, a partir do 5º versículo. Por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes carregando cadeias, exilado, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente, alcançou a nobre fama de sua fé. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e alcançado, presta atenção, os limites do Ocidente, ele deu testemunho diante das autoridades, deixou o mundo e se foi para o lugar santo, tornando-se o maior modelo de perseverança. Limites do Ocidente, se você ver, quem está no centro da Europa, ou quem está na Ásia, e fala em limites do Ocidente, no século I e II, está falando da Península Ibérica. Tá? Então, assim,
o ponto conhecido mais a oeste, a ocidente, pelos europeus, pelas pessoas daquele mundo antigo ali que não conheciam a América, era a Península Ibérica. De maneira que Clemente está dizendo para a gente, está na carta dele, aliás, que é provável que São Paulo apóstolo tenha ido até a Espanha. Clemente foi papa no final do século I. E essa carta foi escrita ali pelo final do século I. Ok? Então a gente tem mais uma informação mencionando essa viagem de Paulo até a Espanha para pregar o Evangelho. Já que Paulo também, a gente pode deduzir, tinha o objetivo de pregar o Evangelho no mundo todo conhecido. Existe também um documento, eu estou com ele aqui no computador, que é o Cânone Muratori. Esse é o seguinte, no início do século XVIII, um pesquisador chamado Ludovico Antonio Muratori, na Itália, encontrou alguns documentos e isso foi datado, esses documentos foram datados do século II, provavelmente por volta do ano 170. E essa é a lista mais antiga dos livros do Novo Testamento que se tem notícia. Tá? Veja o que diz um trecho desse fragmento de Muratori, ou fragmento muratoriano. Diz assim, é um parágrafo um pouquinho grande, mas acho que vale a pena. Os atos de todos os apóstolos estão escritos em um livro. Lucas conta ao ótimo Teófilo coisas que se passavam em sua presença, como evidentemente o mostra a exclusão da paixão de Pedro e bem assim a da saída de Paulo ao partir da cidade para a Espanha. Então veja, esse documento, esse cânone Muratori é por causa do nome do pesquisador que encontrou o cânone. Ele também está dando como fato conhecido a viagem de Paulo até a Espanha. De maneira que a gente fica com essas menções todas. Além disso, a partir do século IV, como eu disse a vocês, haverá várias menções dadas como certa essa viagem de Paulo até a Espanha. O problema é o seguinte, em contrapartida, apesar de haver várias informações relatando que Paulo foi até a Espanha, pessoas de fora da Espanha dizendo, Paulo foi até a Espanha pregar o Evangelho, a gente não tem registros na Península Ibérica, ok? Não tem uma igreja que alega que foi fundada pelo apóstolo Paulo, não tem um documento, uma carta. Então, assim, há muitos relatos que dão como certa a vinda dele até a Espanha, mas nós não temos registros que confirmem essa vinda dele na Península Ibérica. De maneira que a gente fica aí com essa dúvida, sem saber se realmente o apóstolo Paulo é o fundador, foi o pioneiro na pregação do Evangelho na Península Ibérica ou não, ok? Então é isso, pessoal. Acho que só um título, um vídeo a título de curiosidade, para a gente ter noção de que é possível que o cristianismo tenha sido levado até a Espanha pelo próprio apóstolo São Paulo. Um abraço.